Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a aula de Geografia, que está no livro Vem Voar, páginas 42 a 45, que vai tratar da organização política do Brasil. Como assim, professora? A senhora vai falar sobre política? Partidos políticos? Não, não é bem assim. A organização política do Brasil nada mais é como estudar a forma como o Brasil é organizado, como as cidades são administradas, os estados e o próprio Brasil é administrado. Bom, nós vimos que o Brasil é formado por 26 estados, e esses estados podem ser chamados também de unidades da federação. Por que unidades da federação? Porque o Brasil, o nome oficial dele é República Federativa do Brasil. Por isso, então, que os estados que nós conhecemos também podem ser chamados de unidades da federação. Bom, nós vimos que os estados são divididos também em municípios, porque fica melhor para ser administrado. E cada estado tem um número diferente de municípios. Então, nós temos 26 estados dentro do Brasil. Cada estado tem uma quantidade de municípios e não é igual em todos. Minas Gerais, por exemplo, tem o maior número de municípios, o total de 853 municípios, isso em 2017. Tá? No mesmo ano de 2017, haviam no Brasil 5.570 municípios, isso juntando todos os estados brasileiros. Vamos ver um pouquinho como que acontece a administração do município. Bom, nós moramos no município de Osasco. Osasco, quem é que comanda, quem é que toma conta, quem é que administra o município? Então, o responsável por administrar o município é quem? O prefeito. O prefeito é quem administra, ele também é escolhido pela população por meio da eleição, que nós vamos ver logo mais na próxima página. Junto com o prefeito, quem tem a função de colaborar na administração é o vice-prefeito. O vice-prefeito a gente não escolhe diretamente. Quando nós escolhemos um prefeito, ele já tem o vice que o acompanha. Então, nós escolhemos o prefeito, porém o vice vem junto ali com ele. Nós não escolhemos particularmente o vice, ele vem junto com o prefeito. Nós também, eu digo, as pessoas que votam, escolhem, tá, gente? Através da eleição. São os vereadores também, nós que escolhemos. E o que os vereadores devem fazer? Eles criam as leis que organizam o município e atendem às necessidades dos moradores. Além disso, fiscalizam o trabalho do prefeito e também é eleito pela população. Então, qual é a função mesmo do vereador? Criar leis, ajudar a população na necessidade que eles precisam e também fiscalizar aquilo que o prefeito está fazendo. Bom, tem mais alguém que ajuda na administração de um município. São os secretários municipais. Existem o secretário da Educação, o secretário de Saúde, de Esporte, de Lazer, enfim, várias secretarias das questões mais importantes dentro do município. Os secretários, eles são escolhidos pelo prefeito para cuidar dos serviços oferecidos pelo município, como educação, saúde, transporte, habitação e saneamento. Esses secretários, eles não são escolhidos através do voto, eles são cargos de pessoas de confiança do senhor prefeito. Então, tem que ser pessoas que realmente conheçam as necessidades dos munícipes, ou seja, dos moradores daquela cidade, daquele município. Bom, na página 43, vamos lá.
A prefeitura pode criar ou extinguir secretarias, por isso o número de secretarias varia em cada município. Ela também pode propor a criação de leis, mas elas serão analisadas pelos vereadores na Câmara Municipal. E o número de vereadores depende do número de moradores. Quanto mais moradores, mais vereadores terá numa cidade. Então, pessoal, o prefeito pode criar ou pode extinguir o número de secretarias que ele acha que é a necessidade do município. E agora eu quero um secretário só para o transporte? Ele cria uma secretaria para o transporte e nomeia um secretário. Agora eu não quero mais um secretário de transporte, não precisa. Aí ele extingue essa secretaria. Tudo vai de acordo com a necessidade do município e de acordo com o que o prefeito quer. Eles também podem inventar algumas leis, só que essas leis têm que passar pela aprovação dos vereadores, que trabalham onde? Aqui, ó, na Câmara Municipal. Bom, nessa página 43, nós temos algumas atividades, temos 4 atividades, e nós vamos corrigi-las agora, tudo bem? Vamos ver? Bom, na página 43, a primeira pergunta é: quem são os responsáveis pelo governo nos municípios? Vejam aí se vocês acertaram. Atividade 1 da página 43. Os responsáveis pelo governo nos municípios são o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais e os vereadores. Resposta da atividade 1. Acertaram? Espero que sim. Atividade 2. Quem escolhe o prefeito e os vereadores dos municípios? Quem escolhe os vereadores são os moradores do município, aqueles que têm o título de eleitor. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Atividade 3. Quem escolhe os secretários do município? Bom, como nós vimos aqui, quem escolhe os secretários é o prefeito. Eles não são escolhidos através do voto, são os prefeitos que escolhem os seus secretários. Atividade 4. Na atividade 4 tem a letra A, B, C e D. Então, vamos para a letra A. Agora, essa atividade 4 tem a ver com o nosso município. Vocês precisavam ter pesquisado, poderia ser na internet mesmo. Então, responda as questões abaixo sobre o município onde você mora. Se necessário, faça uma pesquisa ou converse com seus familiares. Letra A. Qual o nome do prefeito e do vice-prefeito? Bom, o nosso prefeito todo mundo sabe. Letra A. Rogério Lins Vanderlei. Esse é o nome mesmo do nosso prefeito. Vice-prefeito. Uma curiosidade, quem aqui sabia que nós temos uma vice-prefeita? É uma mulher, uma senhora, a dona Ana Maria Serafim Rossi, conhecida mesmo como Ana Maria Rossi. Sabiam disso? Bom, atividade B. Em que ano eles foram eleitos? Eles foram eleitos nas eleições de 2016. Em 2016 aconteceu uma eleição e eles assumiram no ano de 2017. Então, a resposta da atividade 4B foram eleitos nas eleições de 2016. Atividade C. Em que ano haverá nova eleição para prefeito e vereadores? As eleições, pessoal, acontecem de 4 em 4 anos. Por enquanto, ainda não foram canceladas as eleições. Então, haverá novas eleições agora, neste ano, em 2020. Resposta da atividade
4C. E atividade D. Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal? Em Osasco, temos 21 vereadores. A segunda parte da pergunta: quantos homens e quantas mulheres? Nós temos, então, em Osasco, 18 homens e 3 mulheres vereadoras. Tá certo? Então, essas foram as respostas da página 43. Espero que vocês tenham acertado. Segunda parte da aula hoje, vamos falar sobre as eleições no Brasil. Vamos ver um pouquinho como se organiza as eleições dentro do nosso país. As eleições acontecem de 4 em 4 anos. Tanto homens quanto mulheres podem ser eleitos, e nas eleições as pessoas podem escolher prefeitos e vereadores para atuar dentro dos municípios, governadores e deputados estaduais que tomam conta dos estados, o presidente, senadores e os deputados federais, eles tomam conta da União, ou seja, do Brasil inteiro. Todos os políticos são eleitos para representar o povo, para representar a população e para ir em busca dos serviços que as pessoas precisam, seja de saúde, segurança, educação, ou seja, eles têm a responsabilidade de buscar aquilo que o povo precisa. E como se escolhem esses candidatos? Anteriormente às eleições, acontecem as campanhas eleitorais, e nas campanhas eleitorais, cada candidato deve ter a sua proposta de governo. Não é promessa, tem que ser uma proposta que realmente dê para fazer. E aí as pessoas vão observar a proposta de cada candidato e escolher aquele que lhe convém. Nós ouvimos muito falar na televisão sobre o poder executivo e legislativo, o chefe do executivo, o chefe do legislativo, mas quem são essas pessoas e o que isso significa? Poder executivo. O poder executivo é aquele que tem a função de executar as leis, ou seja, colocar em prática e chefiar o governo. Esse é o chefe do executivo. Dentro de um município, o chefe do executivo é o prefeito. E o poder legislativo tem a função de quê? Elaborar as leis, como podemos ver aqui nesse quadrinho amarelo na página 44. Os representantes do legislativo dentro de um município, então, são os vereadores. Aqui, do lado, na página 44, podemos ver uma urna eletrônica, onde as pessoas escolhem os seus candidatos no dia da eleição. Antigamente, no Brasil, usava-se as cédulas de papel. Em alguns momentos, durante as eleições, se acaba a energia, aí é preciso recorrer às cédulas de papel. E em muitos outros lugares do mundo ainda se usa a cédula de papel, aonde o cidadão marca o xizinho no candidato que lhe convém. Bom, quem é que pode votar, então? Tá aqui no final da página 44. O povo é quem decide. Todos os brasileiros com mais de 16 anos de idade podem votar. Então, quando o jovem faz 16 anos, ele pode se dirigir a um cartório eleitoral e tirar este documento aqui, que se chama título eleitoral. Só que dos 16 aos 18 anos ainda não é obrigatório. O voto só se torna obrigatório a partir dos 18 anos, até também a pessoa completar 70 anos de idade. Então, dos 18 aos 70 anos, se a pessoa é alfabetizada, ela tem a obrigação de votar. É uma lei no nosso país. Pessoas que são analfabetas ou que têm entre 16 e 18 anos não são obrigadas a votar. E nem idosos a partir dos 70 anos também não têm a obrigação de votar.
Bom, na página 45, finalzinho do nosso capítulo, dizemos que há 3 níveis de poder político administrativo no Brasil, que é o federal, que diz respeito ao presidente, aos senadores e os deputados federais, que tomam conta da União inteira, do Brasil inteiro. O estadual, que é o governador e os deputados estaduais, que toma conta do estado. E o municipal, aquele que toma conta apenas dentro das cidades. E cada um desses tem a sua função, tem uma organização e a sua responsabilidade própria. Então, cada um tem o seu limite para poder tomar conta de alguma coisa dentro da região. Bom, aqui vemos uma foto do Palácio do Planalto, que aparece muito na televisão, lá em Brasília. Aqui na página 45, finalizando, temos então a atividade número 5. Leia o texto a seguir, depois faça o que se pede. O Brasil, seus estados e municípios têm um governo. Esse governo é responsável pela elaboração de leis, cobrança de impostos e prestação de serviços à população. Quem cuida da iluminação pública e da coleta de lixo, por exemplo, é a prefeitura, que é o governo municipal. Já a segurança pública é de responsabilidade do governo estadual e todas as questões ligadas à defesa de um país cabem ao Exército, que pertence então à União, que é o governo federal. Muito bem. Atividade A. Sublinhe em azul as funções do governo municipal, em vermelho as funções do governo estadual e em preto o que cabe ao governo federal. Então, pessoal, para essa atividade, peguem essas 3 cores de lápis: o azul, o vermelho e o preto. E aqui dentro mesmo desse espaço, onde está esse parágrafo aqui, o Brasil, seus estados e municípios têm um governo, esse governo é responsável. Então, aqui dentro, onde tem essa linha pontilhada azul, é onde nós vamos sublinhar o que define cada um dos governos, municipal, estadual e federal. Vamos lá? A professora já separou aqui a parte onde vocês precisam sublinhar. Bom, então, atividade 5A. Então, vocês vão lá no texto. Esse que está no quadrinho azul que a professora já falou. Linha azul, vamos circular, não, sublinhar. Quem cuida da iluminação pública e da coleta de lixo? É o município. Então, passem uma linha azul embaixo dessa parte no texto. Quem cuida da iluminação pública e da coleta de lixo. Bom, quem representa então, o que representa então o que é do governo estadual? Segurança pública. Pegue o lápis de cor vermelho e sublinhe embaixo dessas 2 palavras, segurança pública. E por último, em preto, nós vamos sublinhar aquilo que é de competência da União. Então, essa parte do texto aqui. Todas as questões ligadas à defesa do país, até a palavra exército. Sublinhe, então, este pedaço. Então, são essas 3 partes que vocês vão sublinhar nesse pequeno texto, na atividade 5A. Bom, atividade 5, questões B e C são questões pessoais, tá? É de acordo com a opinião de vocês. Então, a atividade B está escrito assim: pesquisem em jornais, revistas e na internet outras 2 funções de cada um desses governos, ou seja, municipal,
estadual e federal. Depois, em grupo, confeccione cartazes sobre cada um deles. No caso, como nós não estamos na escola, quero apenas que vocês pesquisem a título de conhecimento de vocês, ok? E a letra C, por último, também é uma resposta pessoal. Você leu na página 44 que o voto no Brasil é obrigatório para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. Em seu entendimento, as pessoas deveriam escolher se querem votar? O que vocês acham? Que as pessoas devem escolher ou tem que ser obrigatório? Registre sua resposta e converse com os colegas e o professor. Como não estamos na escola, então qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião da família de vocês? Registrem aí se vocês acham que o voto deveria ser facultativo, ou seja, não obrigatório. Ok, registrem. Se vocês acham que não, que tem que ser, tem que continuar sendo obrigatório, registre também. Converse com a sua família sobre este assunto, que é bastante importante também. Bom, turma, por hoje é só a aula de geografia. Até a próxima aula. Beijos!